A força de 75 newtons pode ser aplicada no plano vertical para vários ângulos θ. Tá bom. Vocês entenderam aí? Esse tubo é um tubo dobrado, né? Um tubo dobrado simples. Ele veio ali numa direção, você dobrou ele na outra direção, quando chegou na extremidade, você puxou com uma força inclinada de ângulo θ. Ok. Determine a intensidade do momento produzido em relação ao ponto A. Faça... Não está difícil, está tranquilo. O problema é que ele quer para vários ângulos. Eu te pergunto, você fez para um ângulo? Por exemplo, se eu dissesse para você que o ângulo θ é 30 graus, você saberia fazer? Uhum. Porque o que ele quer é isso. Por isso que esse quadradinho é que ele quer que você faça literal, João. Ele quer que você faça literal. E aí você vai obter a expressão literal. E ele quer que você jogue isso, tipo, no Excel. Normalmente, esses exercícios que tem quadradinho, é porque você tem que fazer literal e depois você joga isso no Excel para fazer, tipo, um laço. Vai ficar em função do ângulo. Aí você vai jogar no Excel lá e fazer para vários ângulos, de 0 a 180. O que vai acontecer? Que a sua F... Quer que eu faça? Literal? Não, já que você falou que ele é desafiador mesmo, eu estou mais tranquila, porque, assim, eu tinha ficado meio preocupado, porque tá nesse período, né, emergencial, a gente não sabe, fica meio perdido, e tem um monte de exercício para fazer. Isso. Aí eu vi esse exercício, assim, que eu achei ele bem difícil, eu tive que pegar, derivar... Olha só para a nossa audiência... Peraí, mas o João que está projetando, mas não foi você que perguntou o exercício. Quem que estava falando comigo? Que te chamou? Fui eu, professor. Não, quem era? Fui eu. Vinícius. Então, Vinícius, espera aí que eu quero te falar um negócio. Que senão fica parecendo assim, vamos lá, é meu dever motivar meus alunos para sempre quererem mais. Vocês são capazes de fazer. Do jeito que eu falei, ficou parecendo que vocês não são capazes de fazer. E eu quero dizer que não tem nada de mais nesse exercício, tá? Espera aí, João, fica paradinho aí, não mexe não, rapidão. Eu não vou fazer, eu só vou mostrar para vocês que o exercício não é difícil. É só porque ele quer que... Por que eu não vou recomendar que você perca seu tempo? Porque é literal. Espera aí. Ô, Flávio. Oi. Se for, talvez, ajudar no tempo da gente, você quer que eu espelhe Solution aqui também? Não gosto de Solution. Não. Eu não gosto porque... já falei. Que nós somos melhores que o Solution. Ô, Flávio, a minha dúvida nesse exercício foi no finalzinho, especificar os ângulos que fornecem os momentos máximo e mínimo. Isso que eu não consegui fazer, entendeu? Então, vou te falar. Não é você não fez ele literal? Não ficou uma função de θ? Sim. Né? Não ficou tudo em função do θ? Então, é uma função do θ. Quando a gente quer encontrar o máximo de uma função, o que a gente faz com essa função para encontrar o máximo? Deriva? Deriva em relação a θ, igual a 0. Quando a gente deriva, né? Claro, a função é função de θ. Se eu derivo em relação a θ igual a 0, eu estou encontrando o candidato a máximo. Cuidado que pode ser o mínimo, né? Quando eu derivo igual a 0, eu estou encontrando o máximo ou o mínimo. Aí eu isolo o θ. É isso que ele quer que você faça. É só isso. Então, assim, eu só quero dizer para os nossos amigos, telespectadores, porque do jeito que eu falei, ficou parecendo que é muito complicado. Então, eu vou aproveitar a deixa só para mostrar que não tem nada de complicado. A única complicação aqui é que ele quer que vocês façam o quê? Literal. Aí vai ficar tudo em função do ângulo. Agora, vamos trocar de novo. João, cancela aí e troca comigo. São os últimos 5 minutos aqui, depois eu vou assumir a aula.
É o último 5 minutos de vocês me perguntando, depois eu assumo e eu faço alguma coisa aqui para vocês. Vamos pegar essa força aqui. Vocês já estão vendo a minha tela? Já. Tá. Sim. A única coisa que eu quero mostrar para vocês, olha, era uma barra dobrada no plano. O exercício é plano, tá? O exercício é plano. Nem é tão desafiador assim. Ai, eu já estou arrependida de ter falado bobeira para vocês. Vocês ficaram achando que o exercício é tão difícil. Nem é, olha. Vamos pegar a força de 75, ela tem duas componentes. Concordam? Que a força de 75, ela tem uma componente em Z e ela tem uma componente em Y. É bom que eu falei que eu queria ir um pouquinho mais além na disciplina. A gente está falando de momentos, ok? Então, eu tenho aqui uma força, uma FZ, e aqui eu tenho uma FY. Essas 3 letrinhas mágicas aqui, sabe aquelas palavrinhas mágicas? Como é que eram as palavrinhas? São 3 palavrinhas mágicas, palavrinhas mágicas. Aqui também tem as palavrinhas mágicas. X, Y, Z. Toda vez que você pensa numa força em X, fique preparado para ter momento em Y e momento em Z. Fique preparado para ter momento em Y e momento em Z. Uma força em X, uma força X gera momento em Y desde que exista um braço de alavanca em Z. Vocês já repararam isso, gente? Quando vocês assistiram o vídeo de momento, vocês repararam como é que essas letrinhas mágicas aqui sempre andam juntas? Uma força em X gera momento em Y porque ela tem um braço de alavanca em Z. E ela gera momento em Z se houver um braço de alavanca em Y. E assim sucessivamente, uma força em Y, ela gera momento em X se tiver um braço de alavanca em Z. E ela gera momento em Z se tiver braço de alavanca em X. Pergunto, vocês repararam isso? Sim, sim. Tomara que sim. Tomara que sim. Tomara que sim. Diga. Eu fico muito confuso com essa questão quando, por exemplo, o exercício está no 3D e pede para determinar um ponto da força que eu reduziria o sistema a só uma força. Só que, às vezes, por exemplo, o momento está em X, aí eu não sei aonde que eu vou colocar a distância. Entendeu minha dúvida? Entendi, mas deixa eu ver quem está falando comigo mesmo. Quem perguntou? Sou eu. Eu quem? Fala assim, João. A minha aula hoje é para o João e para o Vinícius, né? E a Mariana. Então, eu vou chutar. É porque quando eu estou compartilhando a tela, eu não vejo direito quem está falando comigo. João, né? Quem me falou? Fico em dúvida quando tem que reduzir a uma única força. Fui eu, João. Tá. João, calma, que isso aí é um caso particular. Não é sempre que isso é possível. Isso só acontece quando a força resultante é perpendicular ao momento resultante. Nem sempre isso é possível. Então, às vezes, você vai ficar em dúvida, porque não dá para fazer isso. Então, esse tipo de exercício, se te perguntar, reduza o sistema a uma única força resultante, cuidado, porque primeiro você tem que verificar se é possível. Ok? Ah, sim, primeiro entendi. você verifica se é possível, pode ser uma pegadinha. Aí você ficou confuso, mas é porque não dá para fazer isso. Eu tinha que verificar se é ortogonal, né? Oi? Tem que verificar se esse vetor aí gerado é ortogonal e depois... A força resultante é perpendicular ao momento resultante. Entendi. Pode ser isso, pode ser que... Flávia, eu fiquei muito confusa, mas é porque não tem solução mesmo. Entendi. Tá? Só vai dar certo quando a força resultante e o momento resultante são perpendiculares entre si. Bizu de prova isso, ó. Bizuzão.
Tem que verificar, senão não dá certo. E aí espera que eu vou fazer um exercício. Vamos só terminar isso aqui. Eu só quero terminar isso aqui para a gente avançar um pouquinho. Nessa próxima hora de aula, eu que vou governar a aula, eu que vou falar o que a gente vai olhar. Mas deixa eu só mostrar para vocês, para quem não assistiu às aulas de momento, acelera, pisa no acelerador, vai assistir os vídeos. Pô, gente, com a professora daquelas, não tem como vocês estarem dando esse mole, não, cara. Que aula, meus amigos, que aula que a professora Michele gravou para vocês lá, tá? Mas aí vocês vão percebendo que essas letras aqui é assim, ó, por exemplo, ó, essa força em Z. Olhou a força em Z, ela gera momento em X e gera momento em Y. Pode, é sempre assim, ela pode gerar. Uma força em Z, ela pode gerar momento em X e ela pode gerar momento em Y. Por que nem sempre ela gera? Porque, às vezes, ela não tem braço de alavanca. Às vezes, a linha de ação da força está interceptando o eixo. Quando a linha de ação da força intercepta o eixo, não tem braço de alavanca. Aí não tem braço de alavanca, nada feito, não tem momento. Mas aí, quando esse tipo de exercício aqui é tão fácil que eu nem preciso da resolução vetorial cartesiana. Eu posso fazer ele por resolução escalar. O que significa resolver o exercício de momento por resolução escalar? Você pega a força, decompõe ela nas componentes e trabalha uma por uma. Olha, a FZ, eu sei que ela gera momento em torno de X, porque eu tenho um braço de momento aqui, ó. Olha o meu braço de alavanca aqui paralelo ao Y, de 1,5. Então, essa FZ gera momento em X. Eu estou preocupada com ponto A aqui, né? Então, eu vou ficar olhando os eixos passantes em A. Então, em A, eu tenho um eixo X passante em A, né? Vou pensar sempre, olha, se eu olho o seu ponto, qual é o ponto? A. Então, passa eixos em A, X, Y, Z passantes em A. Aqui já estava desenhado. Aí eu vou olhar a minha força, FZ. Ela gera momento em X? Gera. Por quê? Eu tenho um braço paralelo a Y de 1,5. Então, qual que é o momento que essa FZ gera em X? FZ vezes 1,5. E quem que era FZ? Só porque ele quer que você faça literal. Quem que é a sua FZ? FZ fica tudo literal por causa disso aqui, ó. FZ é F seno θ, né? Como ele te deu a F, é 75 seno θ. E a FY é 75 cosseno θ. Vai ficar literal porque eu não sei quem é o θ. Então, eu tenho momento em X, eu vou fazer assim, ó. Momento em X é a minha FZ vezes um delta, vou chamar assim, ó, delta Y. Essas três letrinhas sempre vão andar juntas, ó. Momento em X é um FZ vezes um delta Y, mais quem também gera momento em Y? Momento em X? Uma força em Y vezes um delta Z. Só que eu tenho que ter cuidado com o quê? Com os sinais. Aí eu preciso da minha mão direita. Aqui, olha, para a primeira que eu escrevi aqui, a força em Z vezes um delta Y, o delta Y existe. Qual que é o delta Y? 1,5. Tá? Esse delta Y aqui, ó. Esse braço de alavanca aqui, ó. Esse cara aqui. Então, FZ vezes 1,5. Agora, eu quero que vocês me respondam. Me responda uma coisa. O momento que a FZ faz aqui em X, aponta, olha, mão direita, dedos na direção da força. Infelizmente, eu não tenho como mostrar para vocês. Vocês têm que fazer o que eu estou fazendo. Olha para a tela do computador. Olha para a tela do computador. Pega os dedos longos aqui, ó, os dedos da sua mão. Aponta os dedos na direção da FZ.
Tenta fechar sua mão pegando o eixo X. Eu quero calcular o momento em torno de X. Então, pega os dedos, aponta os dedos na direção da FZ, tenta fechar sua mão na direção do eixo X. O seu polegar apontou no sentido positivo ou no sentido negativo do eixo X? Positivo. 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 Então, ficou um positivo aqui, assim, ó. Positivo. Esse cara aqui, ó, tentando escrever com reta, né? Então, esse cara aqui é positivo. Vamos ver a FY. A FY, Y pode gerar momento em X? Pode. Y pode gerar momento em Y. Mas aí eu preciso do quê? De um braço de alavanca em Z. Eu preciso de um degrau em Z. Essa FY aqui tem braço de alavanca em Z? Tem degrau em Z em relação ao eixo X? Não. Não tem. Olha aqui, a linha de ação da força, olha a linha de ação da força interceptando o eixo. Então, nesse caso, por isso é que eu falo assim, a FY ela pode gerar momento em Z, ela pode gerar momento em X, mas nesse caso, ó, não deu certo, porque esse cara aqui é 0. Então, quem que é o momento em X? É a minha, ficou assim, ó, positivo, vou fazer o positivo. A FZ, que é 75 seno de θ, vezes o ΔY, que é 1,5. Então, 75 vezes 1,5, 112,5. Ficou assim, ó. 112,5. Seno de θ. E ficou literal. Ficou esse cara literal aí. Se eu jogar no Excel e programar ele para jogar ângulos de 0 até 180, depois eu vou plotar o gráfico da MX em relação a θ. Aí vou continuar aqui rapidinho, só para terminar esse negócio. Vou fazer a mesma coisa com MY. Momentos em torno do Y. Deixa eu só arrumar um espaço aqui para eu fazer, ó. Quem são os momentos em torno de Y? Quem que gera momento em torno do Y? Vou colocar aqui, ó. Quem que pode gerar momento em torno do Y? Olha, uma força em X pode gerar momento em torno de Y desde que eu tenha um ΔZ. E uma força em Z também consegue gerar momento em Y desde que eu tenha um ΔX. Tá vendo? As três letrinhas mágicas, elas sempre andam juntas. X, Y, Z. X, Y, Z. Dessa forma. Aí eu vou olhar para o meu exemplo. Eu não tenho força em X. Força em X não tem. Então, esse cara aqui foi embora. Eu tenho força em Z. Para eu ter essa força em Z gerando momento em Y, eu preciso de um braço de alavanca em X. Ó. Eu preciso disso aqui, ó. Um braço de alavanca paralelo ao eixo X. Encontrei? Encontrei um braço de alavanca paralelo ao eixo X nesse exemplo? Sim. Sim, que vale 2. Né? Encontrei. Então, encontrei esse cara aqui, ó. Encontrei esse cara aqui. Esse cara aqui eu encontrei. Esse cara aqui eu encontrei. Esse cara aqui vale 2, né? Agora me diga uma coisa. Colocando os dedos na direção da FZ, os dedos longos da mão na direção da FZ e tentando pegar o eixo Y, o meu polegar agora vai apontar na direção positiva do Y ou na direção negativa do Y? Negativo. Negativo. Foi um pouquinho tímido, né? Ele respondeu um pouquinho tímido,
um pouquinho tímido, mas é na posição negativa. Ficou negativo aqui, ó. Alguém gostaria de se manifestar? Alguém não enxergou? Alguém teve dificuldade para enxergar isso? Então, ficou a FZ, que é menos o 75 seno de θ, que multiplica 2. Então, menos 100, fazer o menos grande aqui, menos 150 seno de θ. Literal de novo. Aí você vai jogar isso no Excel e vai programar ele para fazer o θ de 0 a 180. E para finalizar, o último momento possível de acontecer. Ó, vocês não estão me interrompendo, eu estou achando que vocês estão entendendo. O último momento possível de acontecer nesse plano aí é o MZ. Eu já fiz o MX, eu já fiz o MY e o MZ. Quem que pode gerar MZ? De novo, uma força em X pode gerar momento em Z? Pode, desde que eu encontre para ela um ΔY. Quem mais? Quem mais gera momento em Z? Uma força em Y. Desde que eu encontre para ela um ΔX. Aqui já sabemos que nesse exemplo não tem uma força em X. Eu tenho uma força em Y. Está aqui. A força em Y e o momento em Z. Eu preciso encontrar quem? Eu preciso encontrar um ΔX. Então, uma força em Y, uma força em Y, e um ΔX. Está aqui, olha, o meu ΔX de novo. Olha o meu ΔX aqui. Encontrei de novo para minha força em Y. Prolonga a sua linha de ação da força aqui, ó. Sua força em Y. Prolonga a linha de ação da força para você encontrar o braço de alavanca em relação ao eixo Z, passante pelo ponto A. Encontrei? Encontrei um ΔX? De novo, é o ΔX de 2. De novo, né? De novo, é o ΔX de 2. Então, aqui também deu 2. Só falta eu ver o sinal. Dedos na direção da FY. Dedos na direção da FY. Fecha a mão na direção do eixo Z. Fecha a mão na direção do FZ. Seu polegar vai apontar para cima ou para baixo? Vai apontar na direção positiva do eixo ou na direção negativa? Positivo. Positiva. Embora só tenha uma pessoa respondendo, eu fico satisfeita. Né? Aí ficou agora o FY, que é 75 cosseno θ vezes 2. Então, deu positivo 150 cosseno θ. O resto, meus amigos, é o Excel ou MATLAB ou qualquer carinha. Você vai jogar isso, vai programar para fazer o θ de 0 a 180 e vai fazer o gráfico do momento em função do θ. E os máximos e mínimos? Primeiramente, o próprio gráfico vai mostrar para vocês. Como é uma função trigonométrica, vocês vão ver uma coisa assim, ó, no seu gráfico. Conforme você jogar os ângulos, vocês vão ver que ele sobe e desce, é uma função trigonométrica. Aí você vai ver onde é o máximo, onde é o mínimo. Ah, mas eu quero ser mais matemático. Deriva. Deriva essa função, deriva essa função, deriva essa função e igual a 0. Aí você vai descobrir qual é o ângulo que vai te dar os máximos e os mínimos momentos em torno do ponto A. Era isso que ele queria que vocês fizessem.